Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Testemunhos Espirituais. Nesse quadro, nós sempre trazemos aqui experiências que atestam que o mundo espiritual é verdadeiro e também muitas delas são no sentido de nos alertar para que possamos vigiar e discernir entre aquilo que provém de Deus e o que não provém de Deus, aquilo que também provém de influências malignas, enganadoras. Afinal, se Cristo é a verdade, o outro lado ele não tem compromisso nenhum com a verdade. O Senhor fala que o adversário das nossas almas, o inimigo, o opositor, ele é o pai da mentira. Portanto, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os contatos com seres supostamente extraterrestres. Você sabia que existem religiões e grupos que buscam contato com esse tipo de seres, com essas civilizações de outras constelações? E aí, isso tem alguma base bíblica? É algo recomendado? E eu vou contar uma experiência real de uma pessoa próxima a mim, um amigo aqui da minha mesma cidade, que congrega na minha igreja, que ele, durante a juventude, ele frequentou um desses locais que buscava esse contato com esses seres de outras civilizações elevadas, supostamente alienígenas. Portanto, fique até o final que você vai conhecer mais a fundo sobre essa história. Então, é fato que o universo é muito vasto. Nós vemos que só a galáxia, a Via Láctea, ela tem cerca de mais de 30 bilhões de planetas. E o universo, ele não possui somente a nossa galáxia, mas sim outras bilhões de galáxias e estrelas, na casa aí dos trilhões também. Então, existe um universo, de fato, que ele é inexplorado pelo ser humano. Nós não tivemos condições ainda tecnológicas de explorarmos o cosmos, apesar dos grandes telescópios, como o Hubble, dentre outros, as sondas que viajam, mas elas ainda são muito limitadas. O ser humano não conseguiu atingir ainda nem a velocidade da luz, para que possa, de fato, percorrer longas distâncias. E nós vemos a distância de um planeta para outro, é questão de 1000 anos-luz, milhares de anos-luz, que significa que se você percorresse na velocidade da luz, se fosse possível, você passaria ainda milhares de anos para poder chegar naquele outro corpo celeste, aquele planeta ou galáxia. Então, existem limitações inerentes à própria raça humana em termos de tecnologia, recursos, que nos impedem de identificarmos se há vida fora da Terra. Ponto. Uma questão que eu quero também defender aqui. O Pai, ele é criador. Nós vemos a diversidade de criaturas no próprio planeta Terra. Então, caso porventura haja alguma vida ou um animal em um planeta ou galáxia distante, ou ainda que haja algum tipo de ser inteligente, isso não anula em nada a minha fé em Cristo ou a minha experiência espiritual, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela está alicerçada em torno da raça humana. Então, para começo de conversa, a Bíblia ela fala do projeto de salvação para o ser humano. Se Deus criou algum outro tipo de ser em alguma outra galáxia, isso aí não influencia em nada na minha vida. Eu não vou deixar de crer nele por conta disso. Então, esse é um ponto. Agora, nós devemos ter um cuidado, é que no próprio planeta Terra, existem muitas pessoas que buscam a adoração e servem criaturas. Ao invés de buscarem um contato com o Criador, eles buscam o contato com criaturas, fazem liturgias para esses tipos de seres. Então, esse é um ponto de alerta. E, nesse sentido, existem algumas tradições religiosas que também dizem fazer contato com seres alienígenas, extraterrestres, de outras dimensões espirituais. Aí a coisa já muda de figura, porque uma coisa é existir uma vida em um outro planeta, não é isso? Digamos, se for achada uma bactéria em Marte, essa bactéria ela já seria extraterrestre, porque ela não está mais na Terra, ponto. Agora, quando eu falo de um ser de uma outra dimensão,
e que ele caminha entre dimensões e se comunica ou incorpora nas pessoas, aí, meu amigo, nós não estamos mais falando de um ser físico, fisiológico, material. Nós estamos falando de seres espirituais. Então aqui está a grande questão. Quando eu digo que eu me comunico com um ser elevado de uma outra constelação, um ser ascensionado, e que ele não é material, mas sim está um estado de energia vibracional, que é invisível aos olhos humanos, e que ele percorre as dimensões. Aí, meu amigo, você não está falando, você está falando de um espírito. E aqui é onde mora o perigo, porque existem pessoas que estão cultuando espíritos enganadores, achando que são seres de luz, guias elevados, e ainda colocam, misturam isso com o Evangelho de Cristo no meio, dizem que Jesus defende isso, tentam torcer a Bíblia para colocar esse tipo de conhecimento dentro. Isso é uma coisa que nós vemos que é distorcida da palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo ele falou, né, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Então, se nós estamos falando de um ser altamente enganador, o pai da mentira, que durante a rebelião que ele teve contra o Criador, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos, das estrelas celestes, que representam ali no livro de Apocalipse os anjos. Sabe-se lá a quantidade de anjos que o Pai tenha feito na eternidade, tenha criado? Então pode ser que o adversário ele tenha trazido milhões ou bilhões de seres e entidades com ele, que caíram também na lábia dele para montar esse projeto paralelo ao projeto de salvação, que é centrado na Trindade, o Pai, o Filho, Jesus Cristo, o Messias, e o Espírito Santo, que eles estiveram juntos desde a fundação do universo, de todas as coisas, conforme a fé cristã defende, e aqui está clara na palavra. Mas antes da criação, esses anjos se rebelaram contra Deus, anjos como mensageiros, seres de outras dimensões aí que o Pai criou, e eles foram jogados nas dimensões inferiores, ficaram presos por aqui, gerando engano. O pecado ele veio ao mundo inicialmente pelo próprio adversário, ele que pecou. Aí Ezequiel fala, né, que ele foi achada soberba nele, iniquidade, era um querubim ungido, mas o seu coração se envaideceu. Isaías também cita sobre isso. E ele caiu. Jesus Cristo fala também para quem é de alguma corrente religiosa que diz, não, mas Satanás é um arquétipo, ele não existe. Demônios não existem, isso é tudo invenção. Isso não tem base nenhuma na fé cristã, esse tipo de argumento. E nem no próprio judaísmo, né? E as outras correntes monoteístas, todos eles acreditam na criação de seres espirituais diferentes dos seres humanos. Então isso aí é uma coisa completamente distorcida. No Evangelho de Lucas, Jesus fala, quando ele manda 72 discípulos fazerem um trabalho de evangelização, libertando, curando, pregando o Evangelho, e quando eles voltam felizes, eles dizem, Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitaram a nós. E aí o Senhor disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus Cristo fala isso. Ele foi testemunho ocular da queda do adversário. Ele estava querendo dizer que agora, através do evangelho verdadeiro, da pregação de libertação aos cativos, ao arrependimento de pecados, o adversário ele seria derrotado mais uma vez. Estava ali o início do ministério da igreja, os 72 apóstolos apontando para a igreja do Senhor, que daria continuidade ao evangelho verdadeiro após a morte e ressurreição de Cristo. Então, é fato, nós vemos esses seres espirituais agindo no passado, por meio de anjos, o próprio anjo que ele fala acerca do nascimento de Jesus, para um grupo de pastores, né? Depois o anjo Gabriel também fala a Maria. Então, é óbvio que o Senhor, o Criador, ele criou diversas castas de seres
espirituais, mas muitos desses se rebelaram contra ele e estão aí, sendo ministros do pai da mentira, como o apóstolo Paulo fala. Os seus ministros se transformam em ministros de justiça, mas eles na verdade são também servos do enganador. Então, quando eu digo que agora nós vamos canalizar as energias das entidades de uma outra dimensão, de seres astrais, alienígenas, de civilizações elevadas, começa a incorporar esse tipo de entidade, isso aí, meu amigo, são espíritos que estão se passando por seres de luz, mas que na verdade eles são enganadores, porque eles estão pregando um outro evangelho. E o que nós vemos é que as pessoas acabam sendo dependentes deles, servindo a eles também, porque será esse guia, esse ser ascensionado, que vai operar os prodígios nas sessões, operar milagres, curas, e as pessoas vão parar de dar glória ao Criador e de buscar o Criador, o dono de tudo, para servirem a criatura. Isso é idolatria, segundo a palavra de Deus, e isso configura idolatria, quando você adora qualquer outra coisa no lugar do Criador. Nós vemos que a adoração, na palavra de Deus, ela está associada somente à Trindade, ou seja, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que esse é o grande mistério da Trindade. Eles se unem como um ser único, mas que existem esses 3 ministérios e 3 revelações diferentes. Nós temos aqui uma série de vídeos só sobre a Trindade nesse canal. Então, aqui está uma grande diferença. Nós não devemos perder tempo com supostos gerentes, se nós temos a autoridade, a capacidade de falarmos diretamente com o dono. Imagine só, né? Você precisa resolver um problema na empresa, chega lá, você é um cliente, e aí o dono está lá disponível para lhe atender, mas aí você vai ficar perdendo tempo com alguém que é subordinado a ele, ou, em outros casos, alguém que está se passando por um funcionário da empresa, mas pode nem trabalhar para ela, pode ser um enganador querendo lhe dar um golpe, né? Então a gente tem que ter cuidado. É por isso que o Pai, no Velho Testamento, também no Novo, ele é tão preocupado com a idolatria. Ele sempre condena a adoração a criaturas, a artefatos milagrosos, porque através desses objetos, muitas das vezes, esses seres que se rebelaram contra Deus, eles conseguem legalidade para atuar na vida dessas pessoas. E o apóstolo Paulo também diz, ainda que um anjo de Deus ele venha e pregue um outro evangelho, que não seja esse evangelho que eu vos tenho pregado, da morte e ressurreição de Cristo, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que nós só podemos acessar o Pai através de Jesus Cristo, através do sangue dele derramado, porque foi ele o único que morreu por mim e por você. Se algum outro anjo, um ser de luz, bonitão, douradão, com as asas lindas, chegar para você e pregar um outro evangelho e querer adoração no lugar do Senhor, que ele seja anátema. O apóstolo Paulo fala isso, que é maldito, considerado algo assim para você desprezar. Então, e o apóstolo Paulo, meu amigo, ele teve muitas experiências com Deus, um homem que ressuscitou mortos através do Espírito Santo, curava enfermos e sofreu por amor ao evangelho. Ele que teve um encontro pessoal com Cristo no caminho para Damasco, foi um dos maiores apóstolos do Novo Testamento por levar a palavra aos gentios, aos outros povos. Então eu acho que ele tem autoridade, né, para que nós possamos também prestar atenção no que Paulo escreveu. E, pois bem, é esse o alerta. Saiba que existem muitas correntes da espiritualidade mais mística, ocultista, que muitos chamam de nova era, a era agora de Aquário, era de Horus, que prega um esoterismo e também prega o contato com seres de outras dimensões, contato com anjos, sendo que na palavra de Deus não existe isso. Você não pode fazer uma oração para o arcanjo Miguel, fazer uma oração para o arcanjo Gabriel. Isso também é idolatria, porque você está adorando um anjo no lugar de Deus, no lugar de Cristo também, que é o Messias que morreu por você. Como é que o anjo ele vai fazer algo se o Pai não mandar? Então você tem que orar primeiramente ao Pai, e Ele que vai agir de acordo com a vontade dele. Ele é o soberano. Você está quebrando a hierarquia celestial quando você ora para um anjo, quando ora para um guia desse, porque você tem que primeiro pedir permissão ao Criador.
adorá-lo, né? O Senhor Jesus fala também a Satanás: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Porque uma das tentações que Jesus sofreu no deserto foi justamente quando Satanás chegou para ele e falou: tudo isso te darei, e mostrou os reinos da terra. Ele disse: se prostrado me adorares. Ou seja, esses seres aí caídos, eles buscam adoração, roubar a adoração do Criador para eles mesmos. Então, devemos estar atentos. E, para concluir, eu vou contar a experiência que esse meu amigo teve. Hoje ele já é um senhor de idade, mas durante a juventude dele, ele participou de um evento desse, religioso, onde os líderes ali espirituais diziam que iriam fazer contato com esses seres extraterrestres. E esse meu amigo viu, ele disse que ele era jovem, tinha ali antes dos 20 anos, 17 anos mais ou menos. E ele disse que ele viu, que era um local aberto, e ele viu quando uma espécie de nave meio plasmática, não era bem material, mas ele era uma coisa meio transparente, translúcida, parou em cima do telhado, e dela desceram 2 seres baixinhos em estatura, com as vestes assim brilhantes, os cabelos também clarinhos, a boca luminosa, e que eles sorriam e emitiam luz. E ele viu isso com os olhos físicos dele. Deus permitiu que ele tivesse essa visão espiritual. E os líderes dessa casa, eles sentiram a presença desses seres quando chegaram, mas eles não viram. E esses seres, eles incorporaram lá nos líderes da casa, começaram a falar através deles, né? E tudo bem. Esse meu amigo, no final da reunião, ele falou: vocês não viram não? Eu vi quando eles chegaram. E todo mundo ficou surpreso com ele. E disse: você tem um talento nato, você tem uma espiritualidade elevada, você tem que desenvolver esse dom, né? Fique conosco para que você desenvolva. Mas, ao mesmo tempo, no coração dele, ele não sentiu paz. Deus já estava trabalhando, dizendo: meu filho, eles só querem usar você. Eles estão te enganando. E ele sempre teve esse receio, sabia que Deus não estava ali, o Criador não estava ali. Ali, quem era adorado eram criaturas, não o Criador. E mais tarde ele, depois de também passar por muitas dificuldades, ele acabou tendo um encontro com Deus e se converteu a Cristo. Hoje ele é servo de Jesus Cristo, não servo de alienígena, de seres espirituais aí, de outras dimensões. Então, nós devemos estar alerta cada vez mais. Esse tipo de conhecimento místico que prega a comunicação com anjos, comunicação com seres de outras dimensões e extraterrestres e civilizações elevadas, isso tem ganhado força e é necessário que o evangelho também ele seja pregado. Isso aqui não é um ataque a nenhuma dessas tradições religiosas, mas é um alerta que não há como coexistir a pessoa se dizer cristão e continuar com esse tipo de práticas, querendo se comunicar com esse tipo de ser, né? Ao invés de render adoração a Deus, está subserviente a esse tipo de espírito enganador. Portanto, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que não é um tema muito popular, mas estejam atentos. Vou trazer alguns outros conteúdos também sobre essa questão. Vocês vão perceber como muitos exemplos de abdução extraterrestre, de comunicação com essas entidades de outras dimensões, se assemelham muito a quadros de opressão demoníaca, opressão espiritual. E no futuro vou trazer mais alguns vídeos nesse sentido, para que vocês possam também abrir os olhos. E vamos conhecer a verdade que está no Evangelho de Cristo. Leia a palavra de Deus. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, que você não será enganado por outras teorias. O Senhor Jesus disse: sereis meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando, se guardarem a minha palavra e praticarem. Esses serão meus discípulos. Portanto, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Muito obrigado.